Glória a Jesus. Então vamos trazer a primeira mensagem desta noite no nome de Jesus. Do livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Glória a Jesus. Diz então a Escritura: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servo de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Poder sentar. Glória a Jesus. Amados, temer a Deus, honrar a todos. Muitas vezes busca-se entendimento a respeito de honrar e temer. Honrar e temer não são as mesmas coisas. Honrar é uma coisa e temer é outra. Então nos ensina o Espírito do Senhor que devemos honrar todos, amar os irmãos e temer a Deus. Só se deve temer a Deus. Amém? Não se deve temer aos irmãos, não se deve temer a homens, não se deve temer a coisa alguma. Só se deve temer a Deus. Porque só este é que pode tanto matar como lançar no inferno a alma do homem. Amém, amados? Só a Deus deve-se temer. Eu quero pegar ainda alguns versículos a respeito do honrar. No Êxodo capítulo 20, versículo 12, Êxodo 20, 12, os irmãos podem, abrir Êxodo 20, Êxodo capítulo 20 e versículo 12, glória a Jesus. Vejamos o que está escrito no mandamento. Glória a Deus. Diz o seguinte, mandamento da lei, que também é válido para a graça, porque este mandamento faz com que a pessoa dure muitos dias na terra. Amém? É um mandamento com promessa. Capítulo 20, versículo 12. Diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Vamos repetir. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Com a promessa aos israelitas que se honrasse o pai e a mãe, ele teria as vidas prolongadas. Tinha muito tempo na terra. Esse mandamento ainda tem valor para o dia de hoje. Tá? Honrar o pai e a mãe. Amém? Glória a Jesus. No Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4. Efésios 6, 1 e 4. Glória a Jesus. Efésios 6, glória a Jesus. Versículo 1 a 4. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Glória a Jesus. Então, nos dois lugares em que lemos, tanto no Êxodo 20, como no 6, do 1 ao 4, a instrução do Senhor, o mandamento é que deve honrar pai e mãe, não é isso? E nunca o Senhor instruiu que os filhos devem temer o pai e a mãe. Concorda com isso, irmã? Sempre é
e mãe, para que vá bem, para que tenha longos dias na terra, tá certo? Mas temer somente a Deus, tá? Olha, amados, nós temos batido constantemente a respeito dos pais que querem criar os filhos como animais, batendo, espancando, para que os filhos façam conforme a sua vontade carnal. Amém? Mas a instrução é dita, a instrução que temos, que aquele que está no Espírito, né, jamais vai agir segundo a carne. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a pessoa, não é contra o físico da pessoa. Tá certo? Mas a nossa luta é espiritual. É contra os principados, contra as potestades. Glória a Jesus. Então, nós vimos aqui que pela Escritura, as quais alguns creem, né? Nós somos uns que cremos. Então, os que creem devem saber claramente que o Senhor nunca ordenou aos filhos que temessem o pai ou temessem a mãe. Porque o temor deve ser dado àquele que pode julgar. O temor é dado àquele que pode punir. Aquele que diz que minha é vingança. Amém, amados? Aquele que pode verdadeiramente se vingar. Este é o Deus. Este é o Pai Celestial. Glória a Jesus. Quando um pai ou a mãe bate numa criança, espanca ela, para que ela não faça algo que ele não gostou, ela está fazendo com que esta criança tema a ele. Tema o pai ou tema a mãe que está batendo. Amém? E nunca, desta forma, ela não está ensinando a criança a temer a Deus. Mesmo porque os que assim praticam certamente não têm entendimento de Deus, certamente não conhecem, certamente ainda traz a glória para si, ainda traz a honra para si, ainda busca tudo para si e não para glorificar Deus. Por isso elas querem que os filhos façam a vontade deles, sem estes mesmo fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Amém? Então, a instrução que alguns têm quebrado, estão no pecado, achando que estão indo bem, achando que estão entrando no reino e não estão, tá? Busca ensinar seus filhos conforme o seu entendimento carnal. E busca que as crianças tenham medo dessas pessoas, para que não apanhem, né? Não faz isso porque você apanha. Então, gerando medo na criança, fazendo com que a criança tema eles, e desta forma, tomando a glória de Deus. Amém, amados? Então, honrar pai e mãe é mandamento. Para os filhos, honrar pai e mãe. Mas temer a Deus. Então, é ensinado aos filhos que devem honrar pai e mãe, para que eles não sejam ceifados cedo da terra, para que eles tenham mais tempo na terra. Amém? E desta forma, eles poderão, então, temer a Deus e honrar o pai e a mãe. Glória a Jesus. Ainda tem uma passagem que eu marquei aqui para esta noite. É no Colossenses 3, Colossenses 3:20, versículo 1. Glória a Jesus. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tá? Da mesma forma que tem mandamento dos filhos em relação aos pais, também tem mandamento dos pais em relação aos filhos. Amém? Não irritar os filhos. Glória a Jesus. Porque os filhos, sendo também servos do Senhor, são irmãos em Deus, são irmãos em Cristo Jesus, são também filhos de Deus. E desta forma, não devem os pais e as mães tratar os filhos como uma brincadeirinha, amém? Mas devem tratar com respeito, né? Porque devem honrar a todos, inclusive os pais honram os filhos, não os tratando de forma que irrite, né? Porque tem pai que fica fazendo brincadeirinha com os filhos, na verdade, fazendo desta forma as crianças se irritarem e muitos ficam rindo, né? E achando que estão servindo a Deus daquela forma, e não estão quebrando o mandamento em que diz que os pais não devem irritar os seus filhos. Como também estava na parte anterior que nós lemos, glória a Jesus, no Efésios
6, de 1 a 4 também diz, no Efésios 6, veja aqui, honra teu pai, versículo 3, 6, 3, para que vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra. E diz, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A disciplina e instrução do Senhor são com as palavras do Espírito Santo, são com a instrução do Espírito Santo, são com a orientação que Deus dá àqueles que são nele, e não com combatidas, e não com palmadas, e não com espancamento. Amém, amados? Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. São estas a mensagem da primeiro momento desta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as Santas Escrituras no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63 a 71. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Falei 3, fez? 6. João 6. João 6, do 63 em diante. Foi isso? Diz assim, o Senhor fala o seguinte, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolheu eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Glória a Jesus, poder sentar. As palavras de Jesus eram Espírito e vida, e ele afirmava que a carne para nada servia. E estas palavras pareciam duras aos discípulos, e muitos se desviaram daquele momento, e muitos saíram e deixaram de seguir ao Senhor e debandaram para outros cantos. Jesus então perguntou àqueles a quem ele tinha chamado, e vocês também querem ir? Mas Pedro, amados, Pedro tinha sido escolhido por Deus para estar com Jesus. Então Pedro, quando Jesus perguntou se eles também queriam ir, a resposta de Pedro, vejamos a resposta que ele dá. Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro tinha acreditado na palavra da vida eterna. Amém, amados? Só Jesus tinha a palavra da vida eterna. Não só tinha, mas também tem. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. Glória a Jesus. Ficou entendido? Só Jesus. E Pedro não podia sair, porque ninguém mais poderia trazer a promessa da vida eterna. Ninguém mais tinha como garantir que alguém vivesse eternamente. Então por isso ele não podia se desviar do Senhor, porque ele tinha acreditado verdadeiramente na vida eterna, tinha acreditado verdadeiramente nas palavras de Jesus. Amém? Tinha acreditado nas palavras de Jesus e sabia que era verdadeiro, que eram verdadeiras palavras, sabia que existia verdadeiramente vida eterna para aqueles que o seguissem. E então Pedro não tinha para onde ir, amados. Porque o foco do Evangelho de Cristo é sempre a vida eterna.
Quando alguém vem à congregação, quando alguém se diz vir a Cristo, cujos projetos e os propósitos são outros a não ser a vida eterna, estes tais se desviam facilmente. Aqueles que saíram dos caminhos do Senhor, que acharam a pregação dura, é porque não creram verdadeiramente na vida eterna, não acreditavam naquilo que o Senhor estava falando. Certamente eles tinham outros projetos, porque quem, o que daria o homem em troca da sua vida, minha irmã? Quais seriam as palavras tão duras o suficiente para alguém não querer viver eternamente? Quais as palavras que seriam duras o suficiente para a pessoa desistir de viver eternamente? Certamente as palavras não são tão duras, certamente as palavras não eram tão duras para aqueles que acreditavam verdadeiramente no Senhor. Mas são duras, eram e são até o dia de hoje, para aqueles que não acreditam na vida eterna. Então, quando o foco é outro, vem por causa de outros propósitos, então ele desiste e vai embora. Porque se fosse pela vida eterna, jamais iria embora. Porque saberia verdadeiramente que só ali tinha a palavra da vida eterna. Amados, nós não desistimos do Evangelho de Cristo. Você sabe por que não tem muita gente com a gente? Porque nós temos a palavra da vida eterna e não condiz com aqueles que querem ouvir, e não condiz com os ouvidos que querem ouvir outras coisas, com aquilo que eles querem. A maioria dos homens, eles vêm por outro propósito, vêm para arranjar uma esposa, vêm para arranjar um marido, vêm para ganhar um carro, vêm para ganhar uma casa, vêm para a vida melhorar. E então, quando vem a nós, que percebe que a palavra que nós temos é palavra de vida eterna, eles fogem. Por que fogem? Porque a palavra da vida eterna eles não acreditam. E assim, da mesma forma que aqueles fugiram de Jesus naqueles dias, e ficou somente aqueles que acreditavam verdadeiramente. Assim também é no dia de hoje. Se nós trouxéssemos uma palavra que fosse para agradar os homens, certamente a congregação estava cheia de gente, porque homens gostam de agrado, não é? Homens gostam de ser agradados, homens gostam de ser paparicados, homens gostam de que você passa a mão na sua cabeça, homens gostam de dizer está tudo bem, está todo mundo em paz, quando não está em paz para com Deus. Mas quem fica, amados? Aqueles que creem verdadeiramente na vida eterna. Glória a Jesus. Outros não podem ficar porque têm outros propósitos. E a instrução que é dada para a vida eterna destrói muito dos propósitos que os homens têm em seus corações. Então eles fogem porque nunca estiveram no Senhor. Nunca quiseram verdadeiramente a instrução que transforma ele numa nova criatura. Porque é só se transformando numa nova criatura é que podem então ter a vida eterna prometida pelo Senhor. Quero ainda abrir o livro de 1 João capítulo 2, versículo 18 a 29. 1 João capítulo 2, glória a Jesus. Versículo 18 em diante. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois, se tivessem sido dos nossos, não teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Nesta primeira parte que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo dizia claramente que as pessoas tinham saído do meio. Os anticristos tinham saído do meio. Aqueles que são contrários a Cristo tinham fugido, tinham saído do meio do povo, daqueles que são os santos de Deus. Amém, irmãos? Eles tinham saído, mas ele disse, mas o que o apóstolo Paulo disse? Isso era só para confirmar que não eram dos nossos, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam ficado. Amém? Aqueles que creem verdadeiramente na vida eterna, aqueles que entregaram verdadeiramente sua vida ao Senhor, eles ficam, eles não vão embora. Eles vão embora porque não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Não eram daqueles que creram no Senhor. E então esses tais tornam-se anticristos. Ficam contrários à doutrina de Cristo, e já muitos há pelo mundo. Versículo 20. Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubessem a verdade,
mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o anticristo? Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos deu, a vida eterna. Eu quero só afirmar esse versículo que está no singular, não está no plural. Não são as promessas, é a promessa. Não está no singular? Versículo 25, não é isso? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O objetivo do Evangelho de Cristo, Ele chama a pessoa porque tem um objetivo. O objetivo é vida eterna. Se alguém colocar outro foco, esse tal não fica. Se alguém chamar Cristo, se alguém pregar que vem a Cristo para melhorar de vida, esse tal não é cristão, esse tal não tem o Evangelho de Cristo, esse tal não tem o Pai e também não tem o Filho, nele não está o Espírito Santo, porque a promessa é a vida eterna. Você quer vir para ter vida eterna? Esta é a promessa. Se você vier, você terá vida eterna. Este é o foco. Amém? Este é o foco. É vida eterna. Fora disto, não é Cristo que está falando. Não é Cristo que está enviando. Porque a promessa dele é singular. É vida eterna. Após você ter a vida eterna, então as outras coisas são muito pequenas em relação àquilo que você tem. Amém, amados? Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Quem crê na nossa mensagem pode dizer glória a Deus, amém? Glória a Jesus. No livro de Mateus, capítulo 23, e versículo 12, Jesus diz a seguinte expressão. Mateus 23, verso 12. Glória a Jesus. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Glória a Deus. Amados, o mundo vive por causa da exaltação. O mundo vive por causa das suas exibições, do seu orgulho. Né? Tem esses grupos que diz grupo de exaltação, né? O que vai acontecer com eles? Serão humilhados. Amém? Porque só um deve ser exaltado, só o Senhor deve ser exaltado. Nenhum homem deve ser exaltado. Glória a Jesus. Então, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Jesus. O Evangelho de Cristo nos ensina a ser humildes. Não é verdade? O próprio Jesus foi exemplo de humildade. E para que se cumprisse a palavra de Deus, Ele mesmo se humilhou, não foi isso? Mas porque Ele se humilhou, Deus o exaltou. Não é verdade? Glória a Jesus. Amados, essa coisa de exaltação, né, da pessoa se exaltar, orgulhar-se. E o Senhor um dia desses falou comigo, eu creio que até falei aqui, questionando eu meus pensamentos a respeito das pessoas que queriam muito enricar, né? Que queriam muitos bens terrenos. Aí o Senhor me disse, eles querem isso para se exaltar nos bens deles. Glória a Jesus. Para dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e é pelo meu próprio poder que eu tenho isso. Amém, amados? No livro de Tiago, capítulo 4, diz o seguinte, você pode abrir. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras,
Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem imenso ciúme? Antes Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Nesta parte da Escritura, de onde vêm as guerras? Não vem disto, dos prazeres que em vossos membros guerreiam? De onde vêm as guerras? Por que é que criam-se as guerras? Por que é que lutam os homens? Não é para se exaltar? Não é para tomar a riqueza dos outros? Não é isso? Não é para dizer muito, que eu tenho muitos bens, meu país é muito rico, e para isso eles matam os outros países vizinhos? Matam. Hoje mesmo está acontecendo guerra lá na Síria, não é? Estão matando todo mundo para ficar com aquele pedaço de terra, com aquele pedaço de chão, né? Matam criança, matam tudo. Glória a Jesus. De onde vêm as guerras? Não vem exatamente disto? Do homem querer se exaltar através dos seus bens? Do homem querer se exaltar através daquilo que seria para todos? Não é? Glória a Jesus. Cobiçais, mas nada tendes. Matais, invejais, mas não podeis obter o que desejais. Cobiçais e guerreais, mas nada tendes, porque não pedis. No versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Tem quantas pessoas pedindo coisa a Deus, não é? Mas não é comida, não. Não é uma roupa, não. Eles pedem coisas maiores. Eles pedem o que não precisam para se exaltar, não é, irmão? Eles pedem o que não precisam. Quantos testemunhos se vê por aí afora? Pessoas mal instruídas, pedindo coisa a Deus que eles não necessitam, só para se exaltar. Pedem bens terrenos para se exaltar. Não se contenta com aquilo que tem, pois diz a Escritura que conhecemos, se tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. Não é isso? Não se contentam só por ter o que comer e o que vestir. Então eles querem coisas, muitas coisas, muito dinheiro, muitas propriedades, para se exaltar. Mas estes tais serão humilhados pelo Senhor, porque eles pedem apenas coisas para os seus prazeres. Eles não pedem o que é necessário, eles pedem além disso. Pedem para se exaltar, pedem para um desejo, para um prazer, e o Senhor não dá. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Quantas pessoas andam por aí nessas casas dizendo que se diz igrejas, fazendo propósitos que diz que é de fé, para tentar enricar, e o Senhor enrica eles? Enrica não, não enrica. Quem enrica é os que estão lá por trás, tomando o dinheiro deles, não é? Glória a Jesus. E quanto mais pedem, menos tem, porque querem se exaltar. Eles não se contentam com aquilo que é do Evangelho, ele não se contenta com aquilo que nos é ensinado a nós que temos a promessa da vida eterna. E por que não se contentam? Porque não têm a promessa da vida eterna. Eles não têm a promessa de Cristo e quer pedir a Cristo aquilo que ele não prometeu. Glória a Jesus. Quer que Cristo dê a força àquilo que ele não prometeu, mas Cristo não se dobra diante de ninguém, porque abaixo do Pai tem ele, e acima dele só tem o Pai. Glória a Jesus. Então, pedis e não recebeis, porque pedi mal. Pedi para gastar em vossos prazeres. Quando essas pessoas são instruídas a pedir muitas coisas, o diabo está instruindo a elas. Está mandando que ela se exalte para ser humilhada no dia da prestação de conta com o nosso Deus. Amém? O diabo instrui a elas para que sejam orgulhosas, porque ele sabe que Deus vai abater os orgulhosos. Só o Senhor deve ser exaltado. Glória a Jesus.
No versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? A amizade do mundo é inimizade com Deus. O que o mundo quer é o contrário do que Deus quer dar. O mundo quer ser exaltado, o mundo quer ser glorificado, mas será abatido, porque exaltado só pode ser o nosso Deus. Glória a Jesus. O que pedem não é para gastar em seus prazeres. É dito pelo Espírito Santo chamando de adúlteros e adúlteras. Porque adúlteros, uma pessoa adulta é aquele que não se contenta só com o marido, né? Uma mulher adulta é aquela que não se contenta só com o marido, tem um marido, mas também quer os outros, não é verdade? Da mesma forma, estas pessoas dizendo que vem a Cristo e busca a riqueza terrena, tornando-se adúltera diante de Deus, porque ora pede coisas celestiais, mas muito mais, pede coisas terrenas. Glória a Jesus. Versículo 5 em diante: ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem imenso ciúme, antes Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantas pessoas estão sendo treinadas a ser soberbas, estão sendo treinadas a ser orgulhosas, né? Às vezes nem fala com as pessoas, né, irmão? De tanto orgulho que tem, achando que está cheio de Deus. Na verdade está cheio de orgulho para ser abatido depois que Satanás instruiu através dos seus servos aqui na terra a serem orgulhosos, a buscar bens terrenos, para ser bagaçado depois, para ser abatido depois e descer até o inferno, que é onde está previsto que os orgulhosos vão. Glória a Jesus. Mas o conselho para estes está no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se você não se chegar a Deus, ele não se chega a você. Se chega a Deus, você que está cheio de orgulho, você que aprendeu a pedir um monte de bem terreno para se orgulhar nele, você que não se contenta com aquilo que você tem, se chegue a Deus, que ele se chega a você. Mas se você não se chegar a ele, ele não vai se chegar a você, porque você é orgulhoso e quem deve ser exaltado é Deus, não é você. Glória a Jesus. Chegais, versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Duplo ânimo, né? Eu quero Deus, a pessoa diz eu quero Deus, mas busca os bens terrenos. Mas diz a Escritura, aqueles que é do Senhor, busca as coisas que são de cima e não as que são da terra. Glória a Jesus. Aquele que deu essa mensagem, dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor.